Agora, a parte que mais me deixou triste, e eu acho que comprova o quanto é complicado, cara. É complicado falar. Mas a direção tinha colocado para nós a prioridade é ganhar o Carioca, disse Marco Braz, Spindel e o presidente. Pô, irmão, o Carioca que todo ano é tirado pra merda, nem premiação deu, mano. Saiu no Globo Esporte. Por mais um ano, o Campeonato Carioca não vai dar premiação. E, pô, tu faz algumas... Se tem um momento para você poupar, é nessa cena de Carioca. Aí tu vai lá e coloca como prioridade de vencer, mano. Pô, eu sei lá qual é o peso desse Carioca para esses malucos aí, mas com todo respeito, eu acho que tem um erro grosseiro aí de planejamento. Os jogadores hoje param de jogar no segundo tempo porque eles jogaram de forma inútil contra o Nova Iguaçu. Nem tinha necessidade de entrar ao time, pô. É o tipo de coisa que me incomoda. Mas, sabe o que para mim, o que serve o estadual? Para quando chegar lá na frente der tudo errado, eles virem falar, não, mas nós ganhamos o estadual. É foda, mano. Mas assim, tô tranquilo, concordo com o Tite. Acho que o Alan tá começando a recuperar a parte física e tá aparecendo, tá mostrando isso. Para mim tá longe ainda do ideal, mas já tá começando a caminhar. E, mano, vamos para cima. Eu acho que assim, o Tite, ele é o que eu falei na última live, ele tem esse elenco nas mãos. Ele pode fazer esse elenco voar, ele pode chegar mais longe, mas vai depender das escolhas dele. Eu acho feio, deixar vocês falarem e aí passar para o Renan, eu acho feio quando ele vem a público e fala assim, não tem como ganhar tudo. É humanamente impossível. Eu concordo, pô. É humanamente impossível. Mas o torcedor não quer saber disso, irmão. O torcedor não precisa saber disso. Eu acho que o torcedor, no fundo, ele vai ter que entender com o andar da carruagem. Um exemplo, 2022 com o Dorival. O Dorival botava o time titular em uma competição e botava o reserva na outra. Ele não falou nada, ele só fez. E a gente entendeu e aceitou, entendeu? Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que o primeiro tempo de hoje é o que o Tite quer e é o que o trabalho do Tite pode nos oferecer. E para mim está muito legal. O primeiro tempo hoje foi incrível. Agora a gente só precisa rever essa parte aí física, porque realmente, se hoje tem um time com um pouquinho mais de qualidade do outro lado, vai ficar estreito, irmão. Ia ficar estreito porque o segundo tempo foi bem ruim. Mas, dadas as minhas expectativas, tá aí o que eu achei dessa coletiva aí, bem longa, por sinal. Vamos lá. Eu acho que ele faz o seguro de bunda. Quando ele já manifesta claramente ao torcedor que vai ter que ter prioridades. E aí, quando se fala em prioridades, Cleitinho, eu entendo que o Campeonato Brasileiro vai ser deixado com a segunda instância, frente à Libertadores da América. Você mesmo falou que o Flamengo vai ter uma sequência complicada, porque tem um jogo contra o Palmeiras, que seria um jogo dito de 6 pontos, porque é um adversário direto, que deve brigar com o Flamengo pela competição. E aí, do outro lado, você tem um jogo na altitude contra o Palestino. Palestino não, contra o jogo lá em Bolívia, vai ser contra o Bolívia. Então, aumenta a complexidade e a gente sabe o risco que acaba sendo. A prioridade, na minha humilde opinião, será sim da Libertadores da América, posto por essa atual diretoria. O brasileiro, eles devem entender que dá para recuperar um pouco mais à frente, o que já está comprovadamente dito aí que não é o correto, que quem inicia bem o Campeonato Brasileiro pode levar vantagem, com exceção do Botafogo, que nem time tem e nunca foi. Então, o cavalo paraguaio, amplamente conhecido por todos, fez uma pataquada na temporada passada. Mas, para mim, Cleito, ele faz o seguro de bunda ali quando ele já manifesta isso ao torcedor, que vai sentar com a diretoria para definir quais são as prioridades. Porque não vai dar para brincar nas 3 frentes. Enfim, vai ter torcedor que vai enxergar isso positivamente, vai ter torcedor que não vai enxergar isso positivamente, que vai criticar e vai ficar muito puto. Que tipo de torcedor é você, Renan? Cara, eu sou um torcedor atento aos sinais do Flamengo.
Se eu vou conseguir enxergar, aí é outra parada, porque a gente vai estar falando da capacidade cognitiva da criança. É isso aí. Mas, assim, eu sou atento aos sinais, eu sou atento às evidências, eu sou atento às falas. E, assim, nessa coletiva aí, sobre o jogo não tem muito que a gente nem aproveitar. O que eu achei de importante a respeito do jogo é esse cuidado que o Tite está tendo de proporcionar para o jogador o melhor ambiente possível para performar bem e retomar a confiança. E aí isso a gente percebeu acontecendo, por exemplo, com o Cebolinha conseguiu ter a confiança retomada e começou a ser um dos jogadores mais importantes do Flamengo. O Pulgar aconteceu um pouco o contrário, né? Na verdade, sim, o Tite não deteriorou a confiança dele. Foi o nível do Pulgar que deu uma caída, que pode ser que tenha afetado a confiança dele, a gente não sabe, mas ele realmente diminuiu um pouco o nível dele. Eu acho que nesse caso é por questão física. O Alan, por exemplo, por questão física, não conseguiu jogar um bom futebol e, consequentemente, isso ia distanciar ele de estabelecer uma confiança no próprio futebol, e o Tite conseguiu criar um ambiente onde o Alan fosse recuperável. E aí isso está acontecendo. Então, assim, eu acho que isso é importante na coletiva dele a respeito do jogo. É importante quando ele fala que o intuito dele é, sim, ser mais efetivo, o objetivo dele é ser mais efetivo, é dar um pouco mais de verticalidade, não ser arame liso. Então, isso contrapõe um pouco a ideia do torcedor, que tem um consenso ali, né? Tem um consenso médio ali. É meio que um folclore, é uma falácia de que o Tite é um treinador que gosta de trabalhar com resultado perigoso de 1-0 e voltar a retrair o time. Eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que o motivo dos placares do Flamengo não terem sido elásticos nos últimos jogos aí foi comportamental dos jogadores e não uma instrução tática. Mas o que me chama atenção, o que mais me chama atenção, e aí são esses sinais, né, esses indícios que eu tô atento, é essa priorização dada pela diretoria para o treinador de que o Campeonato Carioca era uma prioridade. E aí, assim, por conta do Campeonato Carioca ser uma prioridade, o Flamengo teve um desgaste físico acumulado que impediu o Flamengo de ter uma atuação melhor contra o Milionários, a ponto de assegurar uma vitória ali diante da fragilidade do adversário comparado ao que o Flamengo tem à disposição. E hoje a gente também percebeu o time precisando fazer substituições ali porque estava todo mundo desgastado e seria mais um jogo de Libertadores que a gente poderia pôr em risco. E aí isso deixa claro para mim que a Libertadores, nesse primeiro momento, perdeu importância frente ao Campeonato Carioca. E por que eu falo que eu estou atento a esses sinais? Porque isso certamente é uma decisão meramente política, de tentar ter pelo menos um título para defender. Na hora que esses caras passarem pelo Flamengo, eles vão contar todos os títulos, todas as taças que o Flamengo teve nessa trajetória, inclusive taça comemorativa. Se tiver uma taça Flamengo e Copa Mickey lá da vida lá, eles vão contabilizar isso, assim como, por exemplo, a gente já viu profissional com competência questionável sendo justificado como competente por trabalho que o cara fez em 2009, por exemplo. Então imagine você tendo taça para poder contabilizar por questões políticas ali. E mais grave do que isso é o fato do Flamengo estar começando a gostar da ideia de abrir mão de dinheiro, né? A gente viu um contrato sendo aprovado de direito de transmissão 80 milhões menor do que era praticado. Eu sei que o cenário do futebol mudou, eu sei que esses valores provavelmente não podem ser reproduzidos ali, mas a maneira que o Flamengo acelerou esse tipo de negociação me deixa um pouco preocupado. E quando você prioriza um campeonato estadual que não te paga premiação nenhuma, tendo no meio desse calendário 2 jogos de Libertadores, que é o campeonato mais importante e um dos que mais paga, isso me deixa preocupado, né? Por que a tomada de decisão de quem comanda o Flamengo autoriza, inclusive, o desprezo pelo dinheiro ali, coisa que é uma
é uma marca, é uma assinatura dessa gestão. É a gestão que pegou o Flamengo faturando 400 milhões e hoje fatura 1 bilhão e 300 ali. Por que mudou essa mentalidade? Isso, para mim, me preocupa um pouco. Espero que seja apenas uma orientação voltada a ter um título a qualquer custo para não passar mais um ano em branco, perder poder político e, eventualmente, até perder a possibilidade de perpetuação do poder, que isso, de fato, é uma missão desse grupo, do que achar, sei lá, que o objetivo dos caras é desidratar o Flamengo financeiramente para algum intuito mais na frente.